mais a conjuntivite, né? Que é aquela irritação na parte branca dos olhos. Tem vários tipos e pode gerar sérios danos à saúde ocular. É preciso ficar atento. Tem uns casos por aí já, né? Parece que é por tempo, né? Aparece um monte de casos, depois dá uma sossegada, depois aparece novo. Patriota Júnior, bom dia pra você. Então, quais são esses tipos de conjuntivite? Por que existem esses ciclos também, Patriota? Me corrija se eu estiver enganada, né? O que a gente percebe, assim, na minha legalidade. Será que existe esse... Né? Tem uma época que todo mundo tem, depois dá uma acalmada, daqui a pouco os casos começam de novo. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Existe sim, por exemplo, nós estamos mais suscetíveis nessa época do ano à conjuntivite primaveril, por exemplo. Tem também a viral, a bacteriana, cada uma com uma característica diferente, mas com o mesmo propósito, né? Incomoda que só. Eu vou conversar aqui com a doutora Adélia Almeida, ela que é oftalmologista. Doutora, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. Quais são as principais diferenças desses tipos de conjuntivite? Vamos lá, bom dia. A principal característica e diferença é o agente transmissor. A conjuntivite bacteriana é causada por uma bactéria, a viral é causada por um vírus, e a conjuntivite primaveril e alérgica não tem um agente transmissor. Ela tem relação, a primaveril, com esse tempo. Então, na chegada da primavera, a liberação de pólen, o paciente, geralmente as crianças, elas têm muita coceira, espirram muito e vai ter a conjuntivite no olho, que não é transmitida de forma alguma, incomoda apenas para o próprio paciente. Ô, doutora, aí quais são os principais sintomas da conjuntivite? Vamos lá, todas elas causam o olho vermelho. Então, a conjuntiva, que é essa membrana branquinha que reveste o olho, fica vermelha, principal característica. Entre a bacteriana e a viral, a gente nota uma diferença na secreção. A viral, a secreção é leve, ela é mais mucoide, aquela corzinha branca, transparente. A infecção causada pela bactéria, ela é amarelada, esverdeada, em muito mais quantidade. E os dois, o paciente, quer dizer, nas três, né, se a gente incluir aí a conjuntivite alérgica, o paciente sente coçar, aquela sensação de que está com areia nos olhos, dificuldade com a claridade, que a gente chama de fotofobia, o desconforto imenso com o claro, né, e a secreção que toda hora precisa estar sendo higienizada. O tratamento, como é que funciona? Vamos lá. Vamos falar em medicação, né? A bacteriana, a gente usa antibióticos e geralmente com 24 a 48 horas o paciente já não está transmitindo, mas precisa concluir o tratamento. A conjuntivite viral são sintomáticos, o antibiótico não vai ter função, então tem que usar muito lubrificante, compressas geladas e dependendo do estágio o médico vai indicar algum anti-inflamatório e ela é mais arrastada. E a conjuntivite alérgica, o tratamento é com antialérgicos, então a criança precisa ter mudanças familiares, se afastar de animais, principalmente cachorro, gato, evitar que passe pano, varra o quarto da criança, primeiro deve passar pano para não acumular poeira. E todas essas conjuntivites é importante os cuidados em casa, né? Então, higienizar as mãos corretamente, sempre limpar os olhos com lenço de papel, jamais com pano, limpa e joga fora. De preferência, trocar a fronha todas as noites. A gente recomenda também a questão das maçanetas da porta de casa, controle remoto e a pia. Então, para o controle remoto, a gente orienta que seja usado um plástico filme, que fica mais fácil de higienizar quando tem alguém contaminado em casa, tá? Dá para dizer que aquele hábito de coçar o olho, sem estar com a mão higienizada, isso pode favorecer o surgimento de uma conjuntivite? Bacteriana, sim. Né? Nós temos bactérias no corpo, né? Então, a mão suja pode sim a gente causar uma conjuntivite bacteriana, né? Lembrar que aquela conjuntivite que é mais frequente de transmissão em ambientes aglomerados. A gente perdeu aí o contato com o Patriota. Voltou. Conjuntivite em relação com informações. A pergunta que eu tinha feito anteriormente, se aquele hábito de coçar os olhos, deu uma oscilada aqui na nossa conexão, pode ser um vilão e favorecer o surgimento da conjuntivite? Sim, conjuntivite bacteriana sim, porque as mãos contaminadas podem levar bactérias para o olho, né? E eu acho importante a gente frisar que o compartilhamento de produtos, toalhas, ambientes aglomerados, piscinas, favorece muito a transmissão da conjuntivite viral, não porque o vírus vai pelo ar,
mas porque é a troca de objetos mesmo, tá? A questão do ar é mais porque você se contamina com o vírus, o adenovírus. Então você gripa, e uma das coisas que a gripe pode ter também é o comprometimento dos olhos. Então você vai ter a conjuntivite associada à sua gripe. Quem nunca teve a conjuntivite, por exemplo, está mais suscetível do que quem já teve? Quem já teve cria alguma espécie de imunidade ou isso não existe? Nenhuma relação. Todos nós, se entrarmos em contato com agente transmissor, principalmente a bactéria, pega num canto poluído, leva as mãos para os olhos, está suscetível a ter igualmente quem já teve e quem nunca teve. E nesse período de verão aí, quem está mais exposto, né, aos raios solares na rua, o que é que faz para proteger? É importante usar óculos de sol, hidratar os olhos. Perfeito. A lubrificação é importante, né? Principalmente porque temos usado bastante eletrônicos. E não que os eletrônicos sejam mal, mas porque nós esquecemos de piscar os olhos. Quanto ao uso de óculos de sol, é imprescindível para as nossas vidas, né? A proteção UV, porque o sol é realmente um vilão, né? Nesse processo de envelhecimento da retina. Então, usar óculos de sol. A conjuntivite, ela pode deixar algum tipo de sequela ou não, doutor? Tem um tipo de membrana que pode se formar e a gente pode ter alterações na córnea que são graves, mas aí tratadas adequadamente não deixa nenhuma sequela, mas se não for tratada adequadamente pode deixar alterações corneanas. Perfeito, obrigado pelas informações, doutora Adélia Almeida, oftalmologista, passando orientações para a gente ficar livre, né, da conjuntivite, principalmente nesse período aí de verão, orientações para seguir e se manter distante desse problema que incomoda bastante, né, Renata? É com você. Exatamente, Patriota. Obrigada pelas informações.